E aí pessoal, beleza? Você que acompanha a categoria Men's Physique ou segue algum atleta Men's Physique Pro deve ter visto que a lista dos competidores para o Mr. Olympia 2018 saiu em agosto, no dia 7 de agosto, que é inclusive essa que está aí na tela. Esse é um print do Instagram oficial do Mr. Olympia, e se você observar, a gente só tem um representante brasileiro na competição, que é o Diogo Montenegro, ou seja, vou te dar uma má notícia. O Felipe Franco ficou mais um ano de fora do Mr. Olympia. Você tá falando sério? E nesse ano foi por praticamente um ponto. Ih, rapaz. Eu vejo que tem muita gente que segue atletas, mas não está muito por dentro de como funcionam as competições. Então, antes de explicar o que aconteceu com o Felipe, eu vou mostrar passo a passo de como funciona a qualificação para o Mr. Olympia. Primeira coisa, para participar do Mr. Olympia, que é aquele que acontece nos Estados Unidos, o famoso profissional, que vai acontecer nos dias 13 a 16 de setembro, sendo que para quem acompanha o fisiculturismo importa mais o dia 14 e o dia 15, o atleta tem que se profissionalizar pela IFBB Pro League, ou seja, tem que ter o ProCard, que é o cartão profissional, pela IFBB Professional League. O atleta consegue geralmente o cartão disputando o overall. Eu falei geralmente porque tem competições nos Estados Unidos, por exemplo, que ficando em segundo já ganha o ProCard, não precisa ir para o overall. Vou citar alguns exemplos. No Muscle Contest do Brasil, o atleta tem que ganhar o overall. No Arnold Ohio Amador desse ano, os dois melhores do overall, tanto Men's Physique quanto Bikini, ganharam o ProCard. Já no Mr. Olympia Amador na Colômbia desse ano, foram os três melhores do overall de cada categoria ganharam o ProCard, ou seja, depende da categoria, da competição e também do ano que a competição foi realizada. A outra possibilidade de ter o ProCard é o atleta ter um histórico de competições com boas colocações. Aí ele entra com pedido para a IFBB Pro League e pede o cartão. Se eles acharem que o atleta é competitivo, eles dão o ProCard. Se não, o atleta continua sendo amador. Agora eu vou falar um pouco sobre os Men's Physique brasileiros. Os Men's Physique brasileiros que conseguiram ProCard em competição são, lembrando que as imagens são as que eu achei melhor de cada atleta, não tem relação direta com o campeonato que ele disputou e ganhou ProCard. Outra coisa, eu coloquei em ordem cronológica, ou seja, do primeiro a ganhar ProCard até o mais recente. Primeiro Men's Physique a ganhar ProCard, Felipe Franco, overall no Arnold Ohio 2014. Diogo Montenegro, overall no Arnold Madrid 2014. Matheus Neri, overall no Mundial Hungria 2015. Vou abrir um parêntese para falar do Matheus, porque ele está parado tem um tempo, organizando a vida dele nos Estados Unidos, e as pessoas já esqueceram dele, já esqueceram que ele é um atleta Men's Physique Pro. O Matheus, para mim, tem a linha mais foda para Men's Physique dentre os brasileiros. Chega a ser desproporcional a relação ombro e cintura dele. Só que o problema dele no Pro é que falta condicionamento e maturidade. Dando sequência, Igor Ponche, overall no Arnold Ohio 2016. João Pedro, overall no Olympia Amador Colômbia 2017. Geder Rocha, overall no Arnold Ohio 2017. Mike William, overall no Olympia Amador Las Vegas 2017. Rafael Ferreira, overall no Olympia Amador Colômbia 2018. Rei Physique, segundo no overall Arnold Ohio 2018. Edivan Palmeira, overall no Muscle Contest Nacional, a primeira edição. Kaique de Oliveira virou Pro sendo campeão acima de 1,82 no Muscle Contest americano 2018. Vinícius Mateus, overall no Muscle Contest Brasil 2018, que é a segunda edição. Outros Men's Physique que tem ProCard. Carlos Eduardo, vou fazer uma observação aqui que o Carlos ele foi overall no Arnold Brasil 2017. Só que naquela época já tinha ocorrido a separação das IFBBs. Então ele não ganhou o ProCard direto, o cartão da Pro League, O treinador dele entrou com pedido de ProCard e aí sim ele conseguiu. Caio Panaim, Lucas Ferrara e Renato Menezes. No Brasil, a gente tem 16 atletas Men's Physique com ProCard, da IFBB Pro League, ou seja, com possibilidade de um dia disputar o Mr. Olympia. Qualquer outro atleta Men's Physique Pro que eu não disse aqui é porque ele é de outra federação e não tem possibilidade de disputar o Mr. Olympia, que é a maior competição de fisiculturismo do mundo. Beleza, como que o atleta então se qualifica para o Mr. Olympia? Esse daí que está na tela é o fluxograma do site oficial da Pro League, explicando como que faz para qualificar. Aqui em cima, de azul, está escrito Temporada de qualificação para o Olympia 2018. O período foi de 13 de agosto de 2017 até 5 de agosto de 2018.
Seguindo o fluxograma, aqui mostram 2 períodos para qualificação. Um é do ano de 2017, que foi de 13 de agosto a 31 de dezembro, que aconteceram as competições, né? O outro é das competições desse ano, de 2018, que foi de 1º de janeiro até 5 de agosto de 2018. Voltando para esse lado, quem está qualificado para o Mr. Olympia 2018? Os 5 melhores do Mr. Olympia de 2017, mais os vencedores das competições que aconteceram nesse período de 2017. Lembrando que esse fluxograma foi para o Olímpia de 2018. Para o do ano que vem, dependendo de quantas competições forem, isso muda, né? Pode haver mudança. Os atletas que ficaram de 2º a 5º lugar nesses campeonatos de 2017 foram somando pontos. E aqui embaixo está escrito que a contagem de pontos se iniciou em 13 de agosto de 2017 e terminou no dia 5 de agosto de 2018. Agora passando para esse lado, que é referente aos campeonatos realizados de 1º de janeiro de 2018 até 5 de agosto de 2018. Quem está qualificado para o Mr. Olympia como a categoria Men's Physique nesse ano de 2018 terá mais de 25 competições, sendo mais exato, até 4 de agosto de 2018 foram mais de 34, então esse é o critério adotado, que são os pontos. Isso aqui eu vi a primeira vez no canal do Miguel Chaim, que é um canal que traz bastante notícias do fisiculturismo. Eu também gosto de acompanhar o Leandro Ost e o Fred Treino Pesado. Então, os 5 melhores atletas de cada competição vão acumulando pontos num ranking de pontos. E os 20 melhores atletas do ranking vão se qualificar para o Mr. Olympia. Uma observação, dependendo da tradição da competição, a pontuação muda. Então, por exemplo, o campeão do Arnold Ohio Pro ganha 20 pontos, enquanto o Diogo Montenegro foi campeão aqui no Muscle Contest nacional e ganhou 8 pontos. Então, para vocês verem, né, que ambos são campeões, mas há uma discrepância na relação pontos. Mas isso do nível da competição eu vou detalhar mais para frente. Continuando, esse daí é a relação dos atletas que estão qualificados para o Mr. Olympia 2018 desde o ano passado. E embaixo está a parte do ranking de pontos. Eu editei a imagem para ficar mais fácil de entender os atletas que estão qualificados sem precisar de pontos. Na esquerda estão os 5 melhores do Mr. Olympia 2017, que foram campeão Jeremy Buendia, 2º André Ferguson, 3º Brandon Hendrickson, 4º Raymond Edmonds e 5º Jeremy Potvin. Todos esses já ganharam vaga, né, direto para o Olympia do ano seguinte, né, no caso o Olympia 2018. Do lado direito são todos os campeões das competições que aconteceram de 13 de agosto a 31 de dezembro de 2017, que foi o período em que ganhar a competição já qualificava direto. Chris Griffin, campeão do Hurricane Pro. Ondrej Mostak, campeão do Arnold Classic Europa, que agora se chama Men's Physique International Europe. Ryan Terry, campeão do Asian Grand Prix Pro. Abdullah Al-Said, campeão do Quiet Pro. Godfrey Sironda, campeão do Titans Grand Prix Pro. Matt Mugford, campeão do Kai Muscle Pro. Stan Morrison, campeão do Ferrigno Legacy Pro, como Leandro Ost diz, que foi descontinuado. Billy Rose Femme, campeão do San Marino Pro. E Tristan Murray, campeão do Tournament of Champions, que foi a última competição de 2017, em 2 de dezembro. Agora aqui são os critérios de pontuação, o peso que cada competição tem e que eu disse no começo que variava. Como eu havia dito, esses pontos valem apenas para a categoria que tiver mais de 25 competições na temporada, que é o caso da Men's Physique. A temporada de 2018 começou em 13 de agosto de 2017 e foi até 5 de agosto de 2018. Quem se qualifica? Os 20 melhores do ranking de pontos. Eu vou falar só o peso da pontuação do campeão de cada competição. Aí, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo e ver o restante, porque senão vai ficar muito demorado. Competição de primeiro nível mais alto, Arnold Classic americano, o Arnold Classic Ohio Pro. O campeão ganha 20 pontos. Aqui embaixo, competições de segundo nível, Arnold Classic Austrália, Pittsburgh Pro, New York Pro, Tampa Pro e Prague Pro. O campeão de cada ganha 16 pontos. Desse lado agora, competições de terceiro nível, Toronto Pro, Chicago Pro, Vancouver Pro, Quiet Pro e também o Arnold Classic Europa, que, como eu já havia dito, na categoria Men's Physique se chama Men's Physique International Europe. O campeão de cada uma dessas ganha 12 pontos.
E por último, competições de quarto nível, que é o nível mais baixo, né? Qualquer competição que não foi falada até agora. O campeão de cada competição ganha 8 pontos. Esse aqui é parte do ranking dos atletas que somaram pontos. A lista é muito grande, eu peguei apenas parte da lista, que é a que mais importa para o vídeo. Então ela continua. Os nomes que estão em vermelho é porque foram os atletas que pontuaram nas últimas competições. Vamos achar aqui os brasileiros. O Diogo Montenegro tá aqui com 20 pontos. Beleza, o que ele fez para ter esses pontos? O Diogo foi campeão do Europa Orlando, com isso ele conseguiu 8 pontos. Foi campeão do Musical Contest Nacional, mais 8 pontos. E ficou em segundo no California Night of Champions, mais 4 pontos, totalizando 20 pontos. Já o Felipe tá aqui, com 12 pontos. O Felipe foi campeão do Los Angeles Grand Prix, conseguiu 8 pontos e ficou em segundo no Musical Contest Nacional, mais 4 pontos, totalizando 12 pontos. Os dois foram os únicos brasileiros próximos do topo do ranking. Se a gente contar de 1 a 20, que é o número de atletas que vão por pontos, a gente observa que tem 4 atletas com 13 pontos, e um deles vai ter que sair para dar os 20 qualificados segundo a regra. Esses são os 4 atletas que estão empatados com 13 pontos. O George Brown foi quinto colocado no Arnold Classic Ohio, conseguiu com isso 7 pontos, sendo essa uma competição de primeiro nível. Foi quarto no Salt City, conquistando mais 2 pontos, essa era uma competição de quarto nível. Foi segundo colocado no City Limits, conseguindo mais 4 pontos, competição de quarto nível. Agora esse aqui é o André Smith, terceiro no Asian Grand Prix 2017. Conseguiu 3 pontos e essa era uma competição de quarto nível. Ficou em segundo no Tournament of Champions 2017. Ganhou mais 4 pontos, competição de quarto nível. Ficou em terceiro no Musical Contest Nacional Brasil, ganhou 3 pontos e era uma competição de quarto nível. Ficou em terceiro no California Night of Champions, conseguiu mais 3 pontos, competição de quarto nível também. Chase Savoy, quarto no Europa Orlando, conseguiu 2 pontos, competição de quarto nível. Quinto no New York Pro, mais 5 pontos, competição de segundo nível. E ficou em segundo no Toronto Pro, levando mais 6 pontos e era uma competição de terceiro nível. Agora, por último, o paraguaio Fernando Rios. Quinto no Musical Contest Nacional Brasil, conseguiu com isso 1 ponto, competição de quarto nível. Foi terceiro colocado no Pittsburgh Pro, ganhou 7 pontos, competição de segundo nível. E terceiro no Toronto Pro, somou mais 5 pontos, competição de terceiro nível. Olhando o nível das competições, André Smith ele só participou e pegou pontuação em competição de quarto nível. Outra coisa, o máximo de pontos que conseguiu em uma competição foram 4, enquanto os outros conseguiram mais, né? Jorge conseguiu 7, Chase 6 e Fernando 7. Outra coisa também é que esses 3 atletas somaram 13 pontos no total, participando de 3 competições, né? Pontuando em 3 competições, enquanto o André fez 13 pontos em 4 competições. Na lista oficial que eu coloquei no começo do vídeo, né, do Instagram oficial do Mr. Olympia, o André Smith não aparece lá na lista, mesmo ele tendo 13 pontos. Eu dei uma pesquisada para saber o motivo dele ter sido cortado para colocar no vídeo, né, mas eu não encontrei. E assim que saiu a lista, ele fez um story dizendo que ele não sabia por que o nome dele não tava, que ele ia se informar e tal. E um tempo depois ele fez outra story com o uniforme do exército dizendo que estava na Coreia do Sul e que a próxima competição dele seria o Asian Grand Prix Pro. Então, para ele não estar na lista, mesmo com 13 pontos, deve ter tido algum critério de desempate, né, para dar os 20 atletas que passam por pontos, que pode ser alguma dessas informações que eu falei. Continuando no ranking de pontos. Se você observar, o Felipe mais uns 2 atletas estão com 12 pontos, ou seja, se ele tivesse participado de uma competição, a chance dele ir era grande, nem precisava ganhar a competição, ele podia pegar um 5º ou 4º lugar que estava bom, e torcer também para os outros atletas não pontuarem, né? Ou seja, com uns 14 pontos ele estava dentro do Mr. Olympia 2018. Um monte de gente, depois que saiu a lista do Olympia, foi perguntar no Instagram do Felipe o que aconteceu, se era verdade que ele estava fora e tal. E aí nessa foto ele falou rapidamente o motivo para um seguidor e foram questões profissionais, né? Aí uns dias depois ele fez um vídeo explicando basicamente isso que ele falou no Instagram, né? Ele fez um vídeo no canal dele que eu vou estar deixando o link aqui na descrição. E é isso, pessoal. Eu vou fazer mais um vídeo com as fotos e pontos dos atletas que vão participar do Olympia 2018. Então, pode dar uma olhada no canal aí que tem, beleza? Valeu!